Boa noite, pessoal. Estamos começando, a nossa live. Hoje nós vamos entrevistar a Beatriz Abage. Eu já vou trazer a Beatriz Abage aqui para a nossa conversa, para a nossa live, esclarecendo para vocês que a Beatriz já está ao vivo aqui conosco. A Beatriz Oi, tudo bem? A Beatriz é uma, pessoal, dos personagens dessa série do Globoplay, que primeiramente foi um podcast, um jornalismo, à tona essa injustiça jurídica no Brasil, trouxe à tona casos de tortura e 7 pessoas inocentes, condenadas, não só pela mídia, não só pela imprensa, pelos populares, como pela justiça nesse erro grotesco. Estar com você, solidário à sua dor, ao seu sofrimento, da sua família, da sua mãe, todos 4 envolvidos. Beatriz, seja bem-vinda. Para quem não sabe bem com esse caso, explica para nós o que aconteceu em 1992. Boa noite, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Está me ouvindo direitinho? Dá para ouvir? Estou ouvindo, sim. O que aconteceu em 1992, que eu, minha mãe e mais 5 pessoas fomos sequestradas, torturadas para confessar, entre aspas, que não houve nenhuma confissão, de ter cometido um crime que jamais existiu. E a partir daí a nossa vida mudou completamente, fomos torturados, presos, ficamos anos presos, depois fomos a júri, e absolvida no primeiro júri, condenada no segundo, e agora, através do podcast, apareceram, enfim, as provas, e comprovando que nós sempre falamos desde o início, que tínhamos sido torturados para falar aquilo que os torturadores queriam, Beatriz, é o sumiço de um garoto de 7 anos, o Evandro, e aí daí então criou-se uma narrativa de que seria bruxaria. E o mais espantoso é que nunca existiu o corpo dessa criança, ninguém pode afirmar se está vivo Sim. ou morto, até apareceu um corpo depois, mas era um corpo que agora comprovadamente era o corpo de uma menina, do sexo feminino. Como que você analisa isso? Está um pouco confuso aí para você. A gente foi acusado de ter sequestrado e feito ritual satânico do menino de 6 anos e 7 meses, Evandro Ramos Caetano. Foi encontrado um corpo com as roupas do Evandro, com a chave da casa do Evandro, chinelo do Evandro, e aí foi encaminhado para o Instituto de Criminalística, Médico Legal, e o DNA sempre deu inconclusivo, e o terceiro deu que era o Evandro. Até hoje a defesa rebate essa afirmação. Por quê? Porque deu um exame de DNA de 99,97%, que não é confiável, especialmente lá em 1992, e além disso também a questão da cadeia de custódia, porque naquele período foi encaminhado direto para o Instituto Gênere do Danilo Pena, sem acompanhamento de defesa. E as pessoas vão falar, mas por enquanto, naquele período vocês não estavam acusadas ainda. Realmente não estávamos. A partir do momento que a gente foi acusada e presa, a defesa tinha o direito de fazer novo exame. E até hoje Sim. não nos deram esse direito. Então, existe um corpo que hoje, para a justiça e para a família, acham que é do Evandro Caetano. Posteriormente, acharam um segundo corpo nesse mesmo local, com as vestes do Leandro Bossi, outra criança desaparecida em Guaratuba, com as vestes de uma menina. Certo, vamos lá. Então, para eu tentar entender melhor... Que era uma menina, no caso vestes. Uma menina. Era uma menina. Eu vou tentar entender aqui, quem está em casa também, foram muitos anos tentando provar essa inocência, mas o que mais me chama a atenção é na falta de provas, na falta de ligação de vocês com esse crime, mas criou-se uma narrativa e envolve, é um caso emblemático, ele envolve, você é de uma família de políticos, seu pai era prefeito na época, Sim. e tem um personagem que, para mim, ele é central e muito emblemático nesse caso, que parece que Sim. foi ele que conduziu as investigações, que é o Diógenes. O Diógenes também, ele tem uma rixa política e um caso familiar, que ele fala de uma suposta fidelidade,
que mentira também, né? E parece que ele é quem conduz a investigação, um ex-policial, parente da criança, mas que tinha uma ligação meio conturbada com a família de vocês. Sim, isso aconteceu realmente. Essa pessoa, ela encaminhou para a Procuradoria de Investigação Criminal em Curitiba uma denúncia nos acusando de ritual satânico. Quer dizer, toda essa narrativa de ritual e de bruxaria veio a partir de uma denúncia dessa pessoa. A partir daí, colocaram policiais militares que vieram a Guaratuba, nos sequestraram e nos torturaram, né? Um processo não pode iniciar com a investigação feita por polícia militar, né? O inquérito tem que ser presidido pela Polícia Civil. Ilegal, né? Já começa a ilegalidade da investigação, aí quem assume a investigação é a Polícia Civil, não é um papel da Polícia Militar. E você fala em tortura, e isso, acho que por muito tempo, vocês disseram, vocês afirmaram, mas existia assim, uma certa negativa. Talvez alguém falasse, será? É eles que estão dizendo, mas o Ivan conseguiu trazer à tona áudios, vídeos que mostram que vocês foram torturados e da forma mais brutal possível. Por sinal, eu acho que deve ser muito dolorido para você falar, mas você era torturada numa sala, sua mãe na outra. Eu não falo sobre a tortura, porque acho que quem quer ouvir tem os áudios, né, no podcast, pode ouvir os áudios do episódio 25, e da série também tem no último episódio, acho que o 6 ou 7, também fala sobre a tortura. Né? Eu não costumo contar, porque não preciso vivenciar mais isso. É uma cicatriz desnecessária abrir, né? Eu já contei no júri, e desde o primeiro momento a gente vem contando. Em 1992, nós falávamos que a gente tinha apanhado, a gente não falava a palavra tortura, porque nem conhecia, a gente não sabe, eles falaram, eu apanhei, eles bateram em mim, fizeram afogamento, ele choque elétrico, e nada disso, ninguém que nos ouvia queria tomar alguma providência. Falavam, estão mentindo. Eu sem querer entrar no assunto da tortura, mas falando da ação policial em si, e não só com você, que é uma cultura no Brasil, parece que existe uma cultura de quando você não consegue a prova, você pega um dos lados mais fracos, você tortura ele, e aí você vai ter essa confissão, que não é uma confissão, é um crime e de uma brutalidade terrível. Agora, quando chegou a você... Sim, pode falar. Eu estou falando assim, e isso foi assim um prato cheio para o Estado, né? Porque haviam diversos casos de crianças desaparecidas. Não só no estado do Paraná, como no Brasil inteiro. Mas no Paraná estava desaparecendo muita criança. E, à época, resolveram todos os casos, quer dizer, acusando 7 pessoas de ritual satânico. A sociedade ficou tranquila, né? Porque os assassinos já estão presos, a sociedade ficou tranquila e deu tudo certo para a acusação, né? Para quem nos acusou. E na verdade, não investigaram outras crianças, como o caso do Leandro Bossi, né, que foi encontrado uma ossada de criança com as vestes do Leandro, e no fim era uma menina. Então, esses 2 casos, de quem que era essa menina, essa ossada? E onde está Leandro Bossi? Então, nada disso foi respondido para ninguém, para nenhuma família. Então, esse caso trouxe envolvimento... assim, atingiu várias crianças, várias famílias de crianças desaparecidas, porque nenhuma providência foi tomada quanto aos outros desaparecimentos, né? Nem foi mais investigado. Correto. Beatriz, mas aí já tinha se passado uns anos, já tinha sido presa, tinha tido um julgamento, e de repente, eu sei que você não parou de lutar, porque diante de tudo que você passou, mas talvez você fosse só uma voz a mais, sozinha, você e sua mãe. Aí veio o Ivan. Quando chegou até você, tem um jornalista aí, esse cara está mexendo no caso e pode dar uma reviravolta. Como você recebeu essa notícia? E assim, qualquer pessoa que me convidava para dar qualquer entrevista, eu sempre estava disposta, porque eu sempre queria falar. Eu falei, alguém alguma vez vai ajudar. Alguém vai verificar, vai ver que é verdade aquilo que a gente está falando, e daí, quem sabe, isso se torne alguma investigação, alguma coisa, eu vou falar. Qualquer pessoa que viesse a mim. E naquele período, o Ivan veio conversar comigo através do Facebook, nas mensagens do Facebook, se apresentou, disse quem ele era e que ele fazia podcast, eu não sabia o que era isso, ele explicou, porque isso é uma coisa para mais jovens, né?
eu pensei comigo, nossa, vai ser sensacional, porque é o público mais jovem, eu vou querer escutar, e, assim, eu confiei realmente no Ivan, mas confiei, assim, no sentido de que ele é uma pessoa honesta, sempre foi, e que ele ia a fundo, ele ia ver todos os lados. E eu tinha certeza, a verdade estava comigo, então eu podia confiar plenamente nele. Eu sabia que ele ia ser imparcial. E foi isso que aconteceu. Eu comecei a dar entrevista para ele, minha mãe não queria, a família, ninguém queria, né, que eu desse entrevista. E, enfim, eu falei, não, eu vou porque aonde o caso estiver, eu tenho que estar. Tanto em qualquer rede social, em qualquer assunto, podcast, televisão, aonde o caso estiver, eu estarei. Porque eu não posso deixar quieto, porque, afinal de contas, existem 3 absolvidos e 4 condenados. Mas a vida inteira a gente será conhecido como bruxos. Então, isso tem que acabar. Temos que mudar essa história. Sim, sim. A outra coisa... Falhou. Você, sua mãe, mas essas 4 pessoas... Sim, falhou. Tá dizendo assim, eu acho que outra coisa que foi muito assustador, aterrorizante para vocês, que do nada vocês foram apontados como esses monstros, como esses bruxos, a relação com a sociedade, tanto naquele período como esse pós, depois de ter sido condenado, hoje absolvido uma outra vez, parece também, né? Esse pós, esse antes e esse pós, como foi esse baque inicial e depois esse convívio com a sociedade, esse retorno à sociedade? Deixa eu só voltar aí um pouquinho. São 3 absolvidos e 4 condenados. Minha mãe é absolvida. Absolvida, minha mãe foi absolvida no primeiro júri, e no segundo júri ela já tinha prescrito para ela. Então, ela tem o status de absolvida. Ela não tem antecedente nenhum. Tá? É bem para deixar claro que as pessoas pensam que ela também foi condenada. Não foi. Assim como ela foi absolvida em 1992. Em 2011 que eu fui condenada. A sua pergunta, como é que foi minha relação com a sociedade? Esse julgamento social. Eu sempre enfrentei a sociedade, por quê? Eu nunca deixei me atingir, porque eu sabia quem eu era. Eu sempre falo, sei quem eu sou, e não sou manipulado pelo que pensam sobre mim. Então, eu sempre me expus, sempre falei quem eu sou. Aonde eu ia iniciar um trabalho, eu sempre trabalhei no Juizado Especial, depois na Secretaria de Segurança, sempre me apresentei com meu nome, sobrenome, e do que eu era acusada, sempre, a vida inteira eu me apresentei. Quer gostar de mim? Ótimo. Tudo bem, não quer? Problema seu também. Quer acreditar em mim? Que bom. Não quer? Problema seu. Eu sempre agi assim, e sempre gritando, né, indocência. Então, assim, para mim, é claro que a gente não aceita de forma nenhuma, por isso que eu continuo lutando, mas a pessoa que vem com agressões, com termos pejorativos, não vai me atingir. Sim. Outra coisa, essas fitas, vocês sempre tiveram conhecimento que elas existiam, ou também foi uma surpresa o aparecimento dessas fitas? Eu tinha certeza que ela existia, por quê? Porque eu fui torturada, eu vi eles gravando, eu tinha certeza, e eu deixava essas mensagens. Essa não foi a única mensagem que eu deixei, né, na fita. Existem outras mensagens. E tem uma fita nos autos do processo, tem uma fita, e ela é cortada. Então, eu tinha certeza que uma original havia de ter em algum lugar, né? Mas jamais imaginei que ia aparecer a fita, que a prova seria essa fita. Mas eu tinha certeza que a verdade sempre vai prevalecer, e prevaleceu, né? Pelo menos está mostrando a todo mundo a grande farsa que é esse processo, que a única prova que eles tinham é a confissão sobre tortura, né? Você acredita numa possibilidade de ter sido uma trama política para atingir sua família, para atingir seu pai? Olha, eu não costumo dar minha opinião sobre nada, porque assim como eu fui acusada injustamente, eu jamais vou acusar alguém, jamais vou acusar qualquer pessoa ou alguém, uma instituição sobre isso. Nunca vou fazer isso. O que eu gostaria, que eu tenho certeza, quem é o grande culpado é o Estado. É o Estado que deixou isso acontecer. E seus representantes que deixaram isso acontecer. Correto, assim, correto. Agora, uma teoria, que todo mundo fala, qual é a tua opinião, tua teoria, eu não costumo dar opinião e não tenho teoria nenhuma, porque eu acho que isso ia levar também alguém a desconfiar de outra pessoa
e pode ser que essa pessoa não tenha nada a ver com isso, e, novamente, a gente não pode acusar sem provas. Existia até uma linha de investigação no início de um possível serial killer agindo na cidade e ela foi abandonada. Não sei se existia essa questão de serial killer, eu sei que haviam outros suspeitos, né? Haviam outros suspeitos do Grupo Tigre, enfim, ficaram de lado, porque o Grupo Águia P2, que a Polícia Militar entraram, e resolveram, entre aspas, o caso. Então, se havia serial killer, nunca ouvi do Grupo Tigre, não soube também no processo que tinha isso. Isso é uma ideia, assim, do Ivan. Ao final do podcast, ele acredita que tenha sido um serial killer, né? Nesse último episódio, o marceneiro que foi... Sendo transmitida para público. Não tá dando algum problema aí? Não? Não, então tá. Nesse último episódio tem a entrevista com o que é acusado de ser o bruxo marceneiro. Como foi esse reencontro com ele? Vocês já tinham se visto antes ou aconteceu agora nesse momento também? Não. Até no dia que eu marquei com você nessa live, não sei se você lembra, nós tivemos que cancelar, foi porque eu estava exatamente lá. E eu não podia dizer para você que eu estava lá, porque a gente pediu sigilo e tal, eu não podia falar, olha, eu não posso fazer a live porque eu estou aqui com o Oswaldo Marceneiro, está filmando o último episódio da série, né? Então, por isso que eu entrei em contato. Lembra que você marcou comigo? E a gente... Sim, foi depois do dia 8. Exatamente, foi nesse dia. Então, quase depois do dia 8 foi... Pode dizer. Sim, agora eu vou até trazer também aqui a responsabilidade para a minha área, para os colegas jornalistas. Beatriz, porque o Requião fala assim, a Globo condenou essas 7 pessoas como que a imprensa tivesse condenado. Mas eu acredito que também existiu assim, uma certa pressão dos colegas de profissão, dos jornalistas em... A imprensa foi muito... A imprensa foi muito solenista, todas as mídias, não foi somente a Globo, mas em função do que o Estado estava falando, em função do que o próprio governador estava falando, junto com o seu secretário de Segurança. Quem colocou essa notícia nos meios de comunicação não foi a Globo, foi o Estado, foi o secretário de Justiça e o governo do Estado do Paraná. Né? Então, está bem equivocada a fala do ex-governador Roberto Requião. Certo. Você e sua mãe escreveram um livro. Sim, escrevemos um livro de nome Malhos, né? Relatos de injustiça, tortura e erro judiciário. Sim. Esse livro, vocês contam toda essa trajetória de vocês até que momento? Até agora? Até recentemente? Até agora, sim. A gente conta desde o momento que nós fomos presas, né? E sequestradas, torturadas, até esse momento. É uma história mais de vida nossa do que do processo em si. Do processo, leia o livro do Ivan, que conta todas as partes do processo, como ele fez no podcast. E a questão da nossa vivência, a gente conta nesse livro. Que é um pouco pesado, né? Para quem tem gatilho, eu falo para não ler, porque é bastante pesado alguns capítulos. Né? E quem quer adquirir o livro, eu já estou sabendo, mas para o público, quem quiser adquirir o livro, tem na Amazon, né, tem nas livrarias Curitiba. Como é que faz? Online tem na Amazon e nas livrarias Curitiba. E tem algumas livrarias pelo país, então, dependendo de onde a pessoa esteja. E se não encontrar o livro, pode entrar em contato comigo, que eu encaminho para a editora, para quem encaminha o livro para a pessoa. Certo. Certo. Hoje, vocês ainda acordam assustadas? Como funciona toda essa luta, essa guerra que vocês enfrentaram? Não, eu não tenho medo desde o momento que saí do presídio, nunca mais tive medo, sempre enfrentei, eu não tenho nenhum problema quanto a isso, porque eu acho que a gente tem que enfrentar, porque eu sei quem eu sou realmente, né? Então não tenho medo, tenho amigos policiais, a minha mãe já tem medo até hoje, e sonha até hoje, eu já superei, já acabei superando, já passei dessa fase, exatamente porque eu trabalhei no Poder Judiciário, encontrava com policiais, conversava com policiais, então eu tive uma outra vivência, né, uma vivência diferente dela, que a gente sabe que nem todo policial militar é torturador, a gente sabe que nem todo policial civil faz alguma coisa errada, depende geralmente da pessoa e não da profissão que ela exerce, né?
Então, hoje eu já tenho essa visão, mas não tenho nenhum receio. Assim, o meu medo realmente é que eu não tenho medo. Então, eu não tenho mesmo, né? Eu perdi esse medo, porque, assim, depois de tudo que eu passei, vou ter medo do quê? É isso que eu penso, do que eu vou ter medo? A gente já passou pelas piores coisas que poderiam ter vindo para a gente, então, vou ter medo do quê? Não sei se deu para entender, mas verdade, é exatamente isso que eu sinto. Verdade. Seu pai também... Seu pai, a ciência de vocês, ele chegou a fazer investigações por conta própria, aconteceu isso também, né? Sim, ele fazia investigações, ele enfrentava avião, ia para Bahia, ia para Rio de Janeiro, atrás levando qualquer pista que dessem, ele enfrentava avião, ia atrás para trazer o Evandro, né, de volta. Mas ele não resistiu e faleceu em 1995. Sim. Infelizmente, né? Infelizmente não chegou a esse momento que hoje o Brasil... Hoje o Brasil inteiro olha para vocês e se solidariza, sente a dor de vocês. Eu acho que você está recebendo muito carinho através das redes sociais, porque naquela época foi mostrada uma história e hoje uma outra história onde a vítima são exatamente vocês. Sim, graças a Deus, né, e ao Ivan, que eu chamo ele de anjo, porque assim, eu sempre falo, qual é o jornalista, ou mesmo ele fazendo podcast, que encontrar um monte de fita velha, fita cassete ainda, e ficar escutando de uma por uma. Ninguém ia se dar esse trabalho. Ele fala, deixa aí, qualquer dia escuta. Não, ele pegou todas e foi ouvindo, né? Então, é assim, uma pessoa que eu chamo de anjo, né? Para mim, ele é realmente um anjo. Hoje, para vocês, ele é quase membro da família, já faz parte, já tem um carinho muito grande, né? Tem um carinho muito grande pelo Ivan, pela esposa dele e pelo filhinho agora. É possível, você não gosta muito da opinião, mas não é nem em relação ao processo, mas você acredita que o Evandro possa estar vivo, ou quem sabe aparecer com essa repercussão toda? Eu acredito sim, sinto muito pela família de ter acreditado até hoje que aquele corpo é do Evandro. Eu acredito, por quê? Porque se realmente fosse, não seria negado tantas vezes um exame de DNA, né? Não precisaria descaracterizar aquele corpo como foi. Então, assim, eu acredito por causa de toda a cadeia de custódia, a quebra da cadeia de custódia que houve nesse processo, não precisava disso. Então, como começou tudo errado, eu realmente acredito que não seja. Isso eu não tenho receio nenhum de dar a minha opinião, porque isso é o que eu vejo processualmente. Né? Então, por isso que eu não tenho receio, porque a vida inteira a gente acabou falando exatamente isso. Pode ser que seja, pode, mas eu acho que tem que ter uma prova concreta, uma prova definitiva, que realmente é. E se é o Evandro, a gente vai sentir muito, mas nós não fizemos isso com ele. Pelo contrário, né? A gente está sempre buscando saber onde está o Evandro. Onde ele está. Quero dizer que além dessa live, também vai estar no site, na íntegra, essa entrevista, possivelmente na TV também, para dar mais repercussão e para trazer mais conhecimento desses casos, que eu acho que é absurdo, é uma injustiça, eu acho que é um sofrimento, é um processo de sofrimento que vocês passaram, que nada paga e não volta atrás. Eu sei que hoje todo mundo sabe que vocês são inocentes, independente de decisão jurídica ou não, isso o Brasil sabe que vocês são inocentes, mas nada paga o sofrimento que vocês passaram. É verdade. É bem difícil, mas acho que assim, nesse momento é necessária a nossa exposição. Para quê? Para que não aconteça com outras famílias. Né? Porque aconteceu conosco, provavelmente aconteceu com muitas outras pessoas, então nós temos que lutar contra isso, para que não aconteça mais isso. O Estado democrático... O Estado democrático de direito não pode se usar tortura, né? É verdade. E por isso eu digo, é muito válido até vocês estar vindo, estar mostrando a cara com essa coragem e provando que foram injustiçados, sim, até para se gerar um debate de como se agem as forças policiais, a segurança pública, porque é inadmissível que
em pleno século XXI, que aconteceu com vocês, continua acontecendo diariamente. Então, acho que essa de que o policial, ele tem que, toda operação, ele tem que estar assim, com uma câmera acoplada, quanto mais transparência, melhor, e não podemos permitir que outras pessoas venham sofrer o que vocês sofreram. Exatamente, e eu acho que tem que ser assim, todo policial tem que andar com câmera. Tá com algum acusado, com alguém, mandado de prisão, câmera. Onde é que você estava com essa pessoa? O que você estava fazendo com essa pessoa? Tem que ser assim. Que porque eles vão vai evitar violações de direitos humanos, né? Sim, sim. Quero deixar o espaço aberto para nós vamos encerrar, mas quero deixar o espaço aberto para você falar, para você se expressar, para dizer o que tudo isso que aconteceu em sua vida. Pode falar do livro também, fica à vontade. Eu só queria agradecer a oportunidade, né? Falar para quem tiver condições comprar nosso livro, Malhos, Relato de Injustiça, Tortura e Erro Judiciário. Tem para vender na Amazon, que é online, né? E algumas livrarias, na Livraria Curitiba, alguns sites online também tem, Mercado Livre tem também. Então, assim, quem estiver longe pode acessar e comprar via online. E eu agradeço muito. Muito obrigado. Quero que você dê um abraço à sua mãe em meu nome. Obrigada, ela foi uma guerreira muito forte. Sim. E muito obrigado. Fique com Deus. Tudo melhor em sua vida. Igualmente. Eu que agradeço. Tchau. Tchau. É isso aí, pessoal. Nós conversamos, né, com a Beatriz Abage, esse personagem importantíssimo, né? No caso, Evandro. Quero agradecer quem acompanhou a live. E quem não acompanhou vai poder acompanhar aí em outros canais também, no site da íntegra.com, vai estar também disponível no YouTube. Muito obrigado de coração. A gente se encontra breve com mais uma live. Até lá, beijo!